Olá, sejam todos bem-vindos, produtores rurais de todo esse imenso Brasil. Estamos chegando ao fim de mais um ano turbulento, em função da pandemia do coronavírus, ano de 2021. Estamos na virada aqui com perspectivas de melhoras na economia, na saúde de todo mundo para 2022. E é hora de balanço dos setores principais do nosso agronegócio. E dessa vez o assunto escolhido é proteína animal. Nós vamos conversar, fazer um balanço de 2021, perspectiva para 2022, dos setores de suínos e aves, setores importantes do agronegócio brasileiro. E o nosso convidado para esse balanço é Luiz Rua, ele é diretor de mercados da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Luiz Rua, seja muito bem-vindo. A gente vai começar o nosso programa fazendo uma avaliação, primeiramente, do que foi esse ano de 2021, setorialmente, conversar um pouquinho sobre suínos, sobre aves, também um pouco sobre ovos, também um setor importante, com crescimento, inclusive, em termos de exportações aqui no nosso agronegócio em relação a esse setor importante da avicultura. Depois vamos traçar também algumas perspectivas para 2022, ano que está começando. Luiz Rua, conte para a gente como é que foi esse ano de 2021, começando pelo setor de suínos, setor que não para de crescer, abrindo novos mercados, conquistando volumes e receitas recordes de exportação nesse 2021. Vamos traçar aqui uma trajetória do que foi esse ano de 2021 para o setor de suínos. Seja muito bem-vindo, Luiz Rua. Olá, Silmar. A carne suína é o segundo ano seguido de recordes nas exportações. Esse ano falta finalizar agora os números finais dessa última semana de dezembro, mas a gente deve exportar aí na casa de 1.120.000, 1.130.000 toneladas, que é basicamente 100 mil toneladas a mais do que o ano passado. Isso dá aproximadamente 10% de incremento nas exportações de carne suína, é um recorde histórico para o nosso setor, mas também, Silmar, não deixamos faltar a carne suína aqui para o nosso consumidor brasileiro. Na verdade, a disponibilidade de carne suína para o consumidor cresce também aqui no nosso país, nós deixamos mais carne aqui para o consumidor brasileiro e nesse ano de 2021 o consumidor aqui no nosso país deve consumir aí próximo dos 17 quilos de carne suína. Isso é um incremento que vem aí 2020 já foi de 16 quilos, 2019 15 quilos e saímos daqueles históricos 14 quilos. Aí já há 2, 3 anos o consumidor brasileiro vem comendo mais a proteína suína. Então, a produção nossa aqui no nosso país também deve fechar aqui, nós estamos aqui nessa última semana finalizando os dados, mas devemos fechar muito próximo das 4,7 milhões de toneladas produzidas. Lembrando que no ano de 2020 produzimos aí um pouco mais de 4,4 milhões de toneladas. Então, é um setor que, a despeito de todas as dificuldades em relação aos custos de produção, isso também vale para a avicultura, tanto para a avicultura de postura como para a avicultura de corte. É um setor que, com muita resiliência, com muito trabalho, muita dedicação, vem apresentando aí números satisfatórios, tanto na produção quanto nas exportações e também aqui no consumo per capita, o brasileiro comendo mais com a nossa carne suína também. Bom, ainda no setor de suinocultura, antes da gente passar para a avicultura, como é que está a distribuição do rebanho e dos abates também em termos de carne suína aqui no Brasil? A concentração ainda permanece nos 3 estados do sul, né? Tem havido alguma evolução no sentido de outras regiões do país? Minas, por exemplo, a gente sabe que o Centro-Oeste também está crescendo nessa área, assim como na avicultura. Como é que está a distribuição hoje, o ranking mais ou menos desse setor de suinocultura? Olha, quando a gente fala da produção, do abate de carne de suíno, naturalmente a região sul aí é majoritária, algo em torno de 70%, 80% da nossa produção está concentrada nesses estados. Naturalmente, Minas Gerais é um estado que também tem aí aproximadamente 10%, mas hoje o nosso principal estado produtor é o estado de Santa Catarina, aproximadamente 30% da produção, e 51% das exportações saem lá do estado de Santa Catarina, e também o Paraná e Rio Grande do Sul, aí, basicamente com volumes aí próximos entre 15% e 20% do total produzido no nosso país. Esse ano o Rio Grande do Sul, inclusive, aumenta sua participação nas exportações, tem sido aí o nosso segundo principal estado exportador no caso de carne suína.
Uhum. Bom, o nosso principal mercado continua sendo a China, né? O principal mercado da carne suína brasileira, assim como de outras proteínas também. Mas tem havido um pouco de diversificação também. Eu me lembro que num passado não muito distante, havia uma concentração muito grande em poucos países. Me lembro se era Hong Kong aqui, alguma coisa para a Rússia e basicamente era isso, né? Depois nós tivemos aqui essa evolução grande das compras diretamente pela China continental e houve uma certa diversificação também. Como é que está a distribuição hoje dos mercados da carne suína brasileira? Olha, a China é responsável por aproximadamente 50% daquilo que nós exportamos, e lembrando que aproximadamente 25% do que nós produzimos vai para exportação, 75% fica aqui para o nosso consumidor aqui no nosso país. A China é metade dessa exportação brasileira, vai para a China hoje, mas a gente, como você bem disse, tem diversificado mercados. Temos entrado cada vez mais em mercados ali da Ásia, no Vietnã, na Singapura. Agora também a boa notícia do retorno da Rússia. A Rússia, que foi nosso principal cliente lá no passado, se tornou autossuficiente. E agora, em função de problemas sanitários, a peste suína africana, de alguma forma acontecendo em várias regiões daquele país, faz com que a Rússia, de um concorrente internacional que ela vinha sendo nesses últimos 2 anos, ela passe novamente a ser um cliente, inclusive disponibilizando uma cota de 100 mil toneladas que o Brasil deverá fazer uso. E aqui é importante fazer uma menção especial ao trabalho que tem sido feito pelo Ministério da Agricultura, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Economia, no sentido de diversificação da pauta exportadora brasileira, no sentido de abrir novos mercados para a nossa carne suína e não só, para todos os produtos aqui do nosso setor. Quais são os nossos principais concorrentes em termos de carne suína para o mercado internacional? E qual é o diferencial competitivo do Brasil em relação a esses concorrentes? Olha, hoje os principais exportadores de carne suína na ordem começa a União Europeia, o maior exportador do mundo, seguido pelos Estados Unidos. O Canadá é o terceiro maior exportador e o Brasil é o quarto, e cada vez mais se aproximando do Canadá. O Brasil tem uma grande vantagem, tanto em aves e nesse caso de suínos, que o Brasil é livre de enfermidades de notificação obrigatória, como por exemplo a peste suína africana, que hoje acontece em vários países da União Europeia, acontece em vários países, não está ajustada essa situação ainda lá na Ásia. Então, o status sanitário, a qualidade do produto brasileiro fazem com que o Brasil, de fato, venha ganhando participação, né? O que a gente chama o share no mercado internacional. Nós saímos de 8% há 5 anos atrás e já encaminhamos aí para 11% de todas as exportações do mundo, no caso de carne suína, saem aqui do nosso país. Muito bom. Luiz, vamos falar um pouquinho aqui sobre o setor de aves também representado pela BPA, setor de ponta aqui. O Brasil, se não me engano, é líder em termos de exportações globais. Como é que foi o setor da avicultura o setor de carne de aves nesse ano de 2021 na sua avaliação? Olha, eu acho que aqui vale talvez o mesmo, né, a mesma fala que nós fizemos para o caso do suíno, um ano de muita resiliência. Os custos de produção, milho, farelo de soja, aumentaram em algumas praças aí mais de 100%, e lembrando que esses dois insumos representam aí algo em torno de 60% do animal pronto para o abate, né? Então aí são custos muito importantes para o nosso setor, e tiveram esse aumento significativo, além dos custos de papelão, do diesel, das embalagens plásticas, enfim, uma série de custos que tem feito, naturalmente, colocado uma pressão no setor, mas o setor com muita resiliência, novamente, também vem entregar agora, nesse ano de 2021, números bastante positivos, né? Tanto em relação à produção, que deve crescer 3,5%, nós devemos finalizar agora, com os últimos dados, né, próximo, um pouco acima de 14,3 milhões de toneladas, o que deve fazer o Brasil esse ano se tornar o segundo maior produtor, só atrás dos Estados Unidos, que produz em torno de 20 milhões de toneladas. O Brasil, 14,3 milhões de toneladas devem ser produzidas nesse ano de 2021. As nossas exportações, como você bem disse, Silmar, nós somos líderes e líderes incontestes. O Brasil deve exportar esse ano um pouco mais de 4,5 milhões de toneladas, é um crescimento de aproximadamente 8% em relação ao ano passado e distanciando ainda mais dos nossos principais competidores. O Brasil, a cada praticamente 3 frangos que são exportados no mundo, um deles é brasileiro. O Brasil nessa posição de liderança nas exportações, mas assim como no caso de suíno também, o brasileiro comeu mais carne de frango nesse ano. Aumentamos a disponibilidade de produto aqui para o nosso consumidor, aumentamos as exportações, mas ao mesmo tempo aumentamos a disponibilidade de produto aqui para o nosso consumidor, e o brasileiro esse ano deverá comer aí
próximo dos 46 quilos de carne de frango, o que é um aumento em cima dos 45,2 quilos que foram consumidos em 2020 e dos 42,8 quilos que foram consumidos em 2019. O brasileiro, durante a pandemia, comeu mais frango, comeu mais suíno e comeu mais ovos também. É a proteína mais barata ainda, né? A carne bovina extremamente cara, então o consumidor brasileiro realmente, como tem acontecido já no passado recente, se refugiando aqui no aumento do consumo da carne de aves, carne de frango. Bom, antes de passar para outro assunto aqui, os nossos mercados principais da avicultura continuam sendo o Oriente Médio, Arábia Saudita e países vizinhos, ou tem havido uma diversificação maior? Esse é um setor bem mais diversificado em termos de destinos em relação à carne suína, né? Sem dúvida, é um setor que talvez tenha uma maturidade exportadora no sentido de exportar há muito mais tempo, né? Começamos a exportar a carne de aves lá em 1974, desde então um caminho muito, né, virtuoso nas exportações, e a partir de 2004 assumindo, e desde então, né, não deixando essa primeira colocação de principal exportador mundial de carne de aves, mas a gente tem visto aí, se não uma mudança completa da geografia das nossas exportações, de alguma forma uma diversificação maior. Hoje, nossa principal região para que nós exportamos é a região da Ásia, responde por aproximadamente 40%, naturalmente tem um peso bastante importante da China, que é aproximadamente 15% de toda a nossa exportação de carne de frango, mas naturalmente os parceiros históricos ali do Oriente Médio também continuam com uma relevância bastante significativa, algo em torno de 33%, 34% de tudo que nós exportamos vai para a região do Oriente Médio, que continua, é uma parceria histórica de longa data, então a gente também mantém a parceria com os países do Oriente Médio. Naturalmente, a Arábia Saudita tem reduzido ao longo desses últimos anos a sua participação, a diminuição das importações de carne do Brasil, e não só, importações de maneira geral, mas naturalmente a gente vem trabalhando em outros mercados da região, temos ampliado as exportações significativamente para o Irã, que tinha deixado de comprar a carne de frango brasileira e volta a comprar esse ano de 2021. Ali os países, os Emirados Árabes também crescendo significativamente. Em todos esses países da região a gente tem visto aí essa movimentação no sentido de exportações a maior aqui no nosso país. Uma diferença bem grande em relação à carne suína, ou seja, a carne suína mais concentrada, a carne de aves, realmente o Brasil praticamente atinge o mundo inteiro nas suas exportações. Em termos de distribuição da produção interna aqui, o ranking é um pouquinho diferente da carne suína, né? A distribuição dos principais, se não me engano, é o Paraná o principal produtor de carne de aves, né? Exatamente, o Paraná representa um pouco mais de 1/3 do total da produção brasileira, e quando nós falamos da exportação, o Paraná é responsável por um pouco mais de 40% das nossas exportações, seguido então por Santa Catarina, Rio Grande do Sul e depois São Paulo, Goiás, Minas Gerais. Aqui há uma distribuição também um pouco menos concentrada nos 3 estados do Sul, tem uma produção maior também no Centro-Oeste e aqui no Sudeste. Uhum. Um setor que tem crescido aqui nas exportações brasileiras, embora seja um nicho ainda pequeno, é o setor de ovos, né? O Brasil se destacando aqui na exportação, tem mostrado um crescimento constante. E qual é o potencial desse mercado de ovos? E como é que ele é exportado, efetivamente? Não é o ovo como a gente consome normalmente, né? Como é que é essa exportação e como é que é o produto, digamos assim? São de duas formas, basicamente o que a gente chama de ovo in natura, que é esse ovo como a gente consome, com a casca ali, exatamente como a gente consome aqui, e também o ovo processado. Esse ovo processado ele vai de várias formas, ele vai da forma líquida, da forma em pó, enfim, é uma série de produtos processados de ovos que tem ganhado cada vez mais participação nos mercados internacionais. Naturalmente, como você bem diz, as exportações de ovos ainda representam uma pequena parcela da nossa produção, algo em torno de 0,5% do que nós produzimos vai para o exterior, mas a gente tem feito uma série de ações no sentido de desenvolver as exportações da avicultura de postura, dos nossos ovos comerciais. Isso pode, de alguma forma, estar de alguma forma no guarda-chuva do projeto Brazilian Egg, em parceria com a Apex Brasil. Nós temos 5 projetos setoriais com a Apex Brasil e o Brazilian Egg é um deles. E a gente tem feito uma série de ações, conscientização, o ovo como o segundo alimento mais nutritivo do mundo, apenas depois do leite materno, que é o primeiro, o ovo como o segundo alimento mais nutritivo do mundo. Então a gente também, de alguma forma, tem participado das feiras internacionais, uma série de ações para promover os nossos produtos, tanto o ovo in natura quanto esse ovo processado, que vai de diversas formas, como eu comentei. Uhum.
Ô, Luiz, falar um pouquinho agora, vamos tentar falar um pouquinho de futuro, falar um pouquinho de 2022, que está chegando aí, estamos na virada do ano, e tem alguns desafios importantes que já começam a aparecer no horizonte. Um deles, uma nova quebra da safra de milho no Rio Grande do Sul, principal produtor de milho verão. Esse é o terceiro ano consecutivo que o clima não ajuda, as perdas se fala aqui já em mais de 40% na safra gaúcha. Isso significa que todo aquele cenário que se tinha anteriormente de um começo de ano 2022 um pouco mais tranquilo em termos de abastecimento do cereal, que é ingrediente básico para a ração, parece que agora vamos ter novamente um hiato, um buraco aqui até a entrada da safra principal, que é só lá por junho e julho, ou seja, praticamente lá no segundo semestre do ano que vem. E os preços do milho estão voltando a subir, ou seja, esse é um dos primeiros desafios. E tem um novo aqui, mais recente, que a China aparentemente está recuperando paulatinamente o seu rebanho suíno e acaba de impor um aumento na tarifa de importação de carne suína brasileira, ou não só assim, não só brasileira, não sei, de 8% para 12%. O que isso pode impactar no cenário da suinicultura brasileira e nas exportações para 2022? Eu gostaria que você analisasse com uma certa profundidade esse desafio, esse ponto de interrogação. Tá bom, eu acho que assim, em relação à questão da tarifa, vou começar pela tua segunda pergunta aqui, na verdade não é um aumento da tarifa, é um retorno à tarifa original. Em dezembro de 2019, a China tinha feito aí uma diminuição, né, para 8% esporádica, e agora em dezembro de 2021 volta a tarifa de 12%, uma tarifa com a qual o produtor brasileiro já estava acostumado. Então aqui não há, pelo menos no nosso entendimento, grandes diferenças em relação àquilo que vamos dizer assim, são 4 pontos percentuais. O Brasil está acostumado em outros mercados a trabalhar com tarifas muito mais altas, então aqui a gente não vê efetivamente isso como um grande problema para o próximo ano. A China continuará a demandar bastante carne suína, todas as estimativas de todos os centros de pesquisa oficiais e privados indicam que a China deverá importar mais de 4 milhões de toneladas no ano que vem. Nesse ano deve terminar o ano aqui agora com 4,5 milhões. Então, a China continuará demandando a carne suína não só do Brasil, como de outros países também. E aqui, no caso do Brasil, o Brasil ainda, assim como outros países, como a União Europeia, por exemplo, tem uma vantagem em relação aos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos têm uma tarifa punitiva de 25% além das 12%. Então, o produto americano, para entrar na China, paga 37% e não os 12% que o Brasil, União Europeia e todos os demais países pagam. Então, aqui é uma vantagem também em relação a um dos nossos grandes concorrentes, que são os Estados Unidos. Então, a gente vê esse cenário para a China continuando a comprar, será naturalmente o principal mercado para as nossas exportações do ano que vem, mas a gente não depende só da China, a gente tem outros mercados, a Rússia com essa cota de 100 mil toneladas também deverá, enfim, demandar a nossa carne suína e, eventualmente, dependendo da situação sanitária lá, pode, inclusive, aumentar esse volume das 100 mil toneladas dessa cota que vigora até junho do ano que vem. Agora, em relação aos custos de produção, e pensando aí na situação da safra, eu acho que aqui a gente tem que olhar de uma maneira um pouco mais ampla. A gente vê uma safra nos Estados Unidos acontecendo aí de maneira muito positiva, um incremento de aproximadamente 7% em relação à safra do ano passado, o que já ajuda numa commodity que hoje está muito vinculada, né, aos mercados internacionais, a diminuir essa pressão também nos mercados internacionais em função desse aumento da safra americana. Aqui no Brasil, como você bem disse, essa safra de verão, e a gente está analisando com cuidado, com atenção, tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas é uma safra que representa aí menos de 20%, 30% daquilo que da safra total de milho, que está estimada, segundo a Conab, para 117 milhões. Então, mesmo que haja uma quebra pontual no estado do Rio Grande do Sul, acho que os outros estados do Brasil, a safra vai acontecer normalmente nessa safra de verão, e depois a gente espera que com a safra, a antiga safrinha, que hoje é a grande safra de milho, especialmente no Centro-Oeste, que isso possa naturalmente ser regularizado. A gente deve fechar esse ano com estoque de passagem de 10 milhões de toneladas, ou seja, na mesma ordem do que foi as duas últimas safras, na casa de 10 milhões de toneladas de estoque de passagem, e para a safra 21-22, a gente deve terminar, segundo as estimativas da Conab, com algo em torno próximo dos 14 milhões de toneladas de estoque de passagem. Então, a gente naturalmente analisa
com cuidado, com atenção, sabendo que o primeiro semestre ainda devemos ter uma pressão nos custos, e não só esse custo do milho e do soja, mas também nos outros insumos para a nossa produção, mas a gente vê aí um segundo semestre mais positivo e até uma queda aí nos preços desses insumos em função dessa safra que é o que tudo indica, e sendo plantada dentro da janela esperada, naturalmente a gente deve ter aí uma boa colheita lá para junho e julho. De qualquer forma, vai ser um tanto inevitável, pelo menos nos estados do extremo sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a necessidade de alguma importação, né? Isso parece um tanto inevitável. Os preços, como você disse, têm uma tendência de queda no mercado internacional, em função de uma safra americana maior, mas ainda assim são preços relativamente elevados, e isso significa que vamos ter que correr atrás de qualquer forma para buscar milho lá fora, seja dos países vizinhos, seja de outras origens. Isso parece inevitável, né? Pelo menos no início do ano. Olha, talvez uma questão mais localizada ali no Rio Grande do Sul, de importar de outras regiões do Brasil, ou, né, como você bem disse, aqui dos nossos vizinhos do Mercosul, e hoje a gente tem a possibilidade de importar de outros países também, né, principalmente dos Estados Unidos, há essa possibilidade de se importar. Mas é importante ressaltar também, Silmar, que a gente vem trabalhando bastante naquilo que nós chamamos das culturas de inverno. E a gente vê, né, do ano passado para cá, um trabalho capitaneado ali pelas Embrapas ali da região sul, Embrapa Trigo, Suínos e Aves ali em Concórdia, e também as Embrapas ali da região. A gente tem visto um aumento da área plantada de trigo, e aí uma produção aumentando 25% em relação à safra anterior. Então a gente também vem trabalhando, a gente segue trabalhando para que a gente possa ter culturas alternativas, e esses dados do trigo indicam aí naturalmente que deve haver, né, uma manutenção, um crescimento dessa área plantada e da produção de trigo, que pode servir eventualmente aí como uma alternativa no caso de qualquer falta de milho, além naturalmente da possibilidade que nós temos de trazer esse milho dos vizinhos do Mercosul aqui, ou mesmo dos Estados Unidos ou de algum outro player mundial. Bem lembrado, você tocou num ponto importante, uma iniciativa aqui, inclusive a BPA está participando disso, de aumentar a produção de trigo-ração, né? No Rio Grande do Sul tem um potencial bom para isso, e significa uma alternativa boa para o milho. Gostaria de voltar um pouquinho para a questão da China. A China está recompondo rapidamente seu rebanho suíno, muito afetado pela peste suína africana em anos recentes, mas pouco a pouco os chineses recompondo o rebanho, e isso significa talvez uma espécie de sinalização mais para frente de que o mercado para a carne suína brasileira, pelo menos no caso da China, não é infinito, né, em termos de crescimento. Como é que você vê? A China já está com um rebanho normal depois dessa dizimação que aconteceu no rebanho deles? Olha, eles estão recompondo o rebanho, mas aqui eu acho que é importante a gente entender um pouco o para frente na China, né? E quando a gente fala no para frente aí de 2, 3, 5 anos, a China já indicou, inclusive oficialmente, através do seu governo, de que deve buscar uma autossuficiência de 95%. Ou seja, 5% do que o consumidor chinês consumir de carne suína deve vir das importações lá na China, e isso muito em função dessa necessidade de segurança alimentar, o chinês sabendo que pode acontecer naturalmente algum outro desastre como esse que ocorreu nesses últimos anos. Então, 5% de um consumo que se estima nos próximos anos, próximo dos 60 milhões de toneladas de carne suína, nós estamos falando que a China deverá continuar importando por muitos e muitos anos algo em torno dos 3 milhões de toneladas. Lembrando que antes da peste suína africana, a China importava aí na casa de 1 milhão, 1,5 milhão de toneladas, e no auge, que foi o ano passado, de falta de carne lá na China, ela importou um pouco mais de 5 milhões. Então, as nossas estimativas todas aqui, os nossos estudos econômicos, indicam que a China deverá, aí por um bom tempo, importar na casa de 3 milhões, entre 2,5 e 3 milhões e meio de toneladas de carne suína nesses próximos anos. Ok, para finalizar, temos só um minutinho aqui, vai ter que ser bem rápido, Luiz. Cenário para a avicultura, e particularmente pelas exportações brasileiras de carne de aves em 2022. O cenário vai ser positivo novamente, não?
Cenário positivo, a gente deve crescer as exportações aí até numa base de 5%, estimamos chegar aí próximo dos 4,7 milhões de toneladas no ano que vem. E aqui tem muito um fator, o Brasil tem esse status sanitário diferenciado, nunca tivemos um caso de influenza aviária aqui no nosso país. Isso faz com que o Brasil talvez possa aproveitar um pouco dessa janela, ainda mais pelo que a gente tem observado, os países ali do hemisfério norte, na Europa, na Ásia, com uma série de problemas em relação à influenza aviária. Então o Brasil naturalmente deve consolidar ainda mais a sua posição como líder global nas exportações de carne de frango. Muito bom. Está aí Luiz Rua, diretor de mercados da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, trazendo para a gente aqui um balanço do que foi 2021 e perspectivas novamente positivas também para 2022. A gente torce para que tudo dê certo, o Brasil continue despontando como um grande exportador de proteína, da mesma forma que abastece aqui plenamente a nossa população com proteína animal de boa qualidade. Muitíssimo obrigado, Luiz Rua. Boas entradas em 2022 para você e para todos os nossos avicultores e suinocultores de todo o Brasil. Que tenhamos um excelente 2022. Muito obrigado, hein? Obrigado e um feliz 2022 para todos os produtores rurais, para todos os nossos telespectadores. Com certeza vai ser um ano que a gente de superação em relação à pandemia e a gente vai caminhar numa direção positiva como a gente tem vindo a caminhar, mesmo com todas essas dificuldades. Um feliz 2022 para todo mundo. Muito bom, nós vamos ficando por aqui também, desejando a todos os nossos telespectadores um excelente 2022. Até a próxima.